Levante uma das suas mãos e diga isso. Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei daqui transformado, abençoado, mais semelhante a Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Amém. Esse é o objetivo dessa história. A gente parar, sentar para ouvir a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir da pregação, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir da palavra. A palavra de Cristo, a palavra da nova aliança. É importante a gente ouvir a palavra para que a fé faça com que nós, pela fé, possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Deus não vai torcer a sua personalidade, mas em caráter todos nós podemos e devemos ser semelhantes a Jesus. Não é necessariamente semelhantes ou iguais a Ele em personalidade, porque cada um de nós tem a sua, cada um de nós é um indivíduo, ou seja, você é individual, você é único, não existe ninguém mais semelhante a você no universo, você é uma criatura única, e Deus não vai querer que você seja diferente no sentido da sua personalidade, embora trabalhando no seu caráter, isso também afete a sua personalidade. Mas o lugar aonde Deus quer agir e trabalhar e transformar você mais semelhante a Jesus é justamente no seu caráter. Caráter precede a personalidade. Personalidade é mais superficial do que caráter. Caráter é mais profundo. É algo aonde ninguém consegue tocar, nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Eles conseguem tocar na sua personalidade. Eles conseguem tocar no seu comportamento, mas não conseguem tocar no seu caráter. Caráter, você não precisa de melhora de caráter, mas de transformação no caráter. E isso só Deus pode fazer. Amém? E Ele faz isso através da palavra. Através da palavra nós vamos sendo transformados. E como o justo viverá pela fé, talvez seja uma das coisas que Deus considere como mais importantes, o entendimento de que nós, que fomos justificados em Cristo, fomos chamados para viver pela fé, porque é a única coisa com caráter doutrinário que existe na Bíblia, que é citada 4 vezes, uma no Antigo Testamento, o justo viverá pela fé, e mais 3 no Novo Testamento. Nada mais na Bíblia se repete 4 vezes. Quando Deus fala alguma coisa uma vez, isso é de extrema importância. Não importa se quem falou algo 1, 2 ou 1000 vezes foi o presidente da República do Brasil, ou dos Estados Unidos, da França, ou de qualquer outro lugar. Quando Deus diz alguma coisa, essa palavra está acima de qualquer autoridade na terra, e é hiper, mega importante. Mas se Deus diz alguma coisa 2 vezes, é bom você parar e prestar atenção. Se Ele disser uma terceira vez a mesma coisa, Agora, se Ele diz 4 vezes a mesma coisa, o justo viverá pela fé, é muito importante que você pare e preste atenção. E como o diabo sabe que é da vontade de Deus que você aprenda sobre fé, cresça em fé, viva pela fé, ele vai tentar colocar na sua vida empecilhos para a fé se expressar, para a fé ser colocada em prática. E é justamente sobre isso que a gente começou falando aqui na semana passada, sobre a remoção dos fatores limitantes da fé, fatores que limitam a fé, porque não somente o diabo quer impedir de uma forma 100% que a sua fé seja usada, como se ele não puder impedir que a sua fé seja 100% usada, ele quer pelo menos tentar que você use apenas 50%, ou apenas 10%, ou apenas 5%, ou 1%, que você tenha limites, que a sua fé fique limitada. E eu quero passar com você aqui simplesmente um toque de algo que a gente viu na semana passada, e relembrar para você que o primeiro e mais terrível fator limitante da fé é a consciência do pecado. O fator limitante da fé pior que existe não é a incredulidade, não é o medo, não é qualquer coisa que você possa imaginar, ou a dúvida. Esses são fatores coadjuvantes, mas o fator limitante da fé, que é o pior de todos eles, que gera todo o resto, é exatamente a consciência do pecado. Não é por outra razão
que o diabo usa a própria igreja do Senhor Jesus, usa pregadores da palavra de Deus para inserir na mente das pessoas a ideia errada de que elas são pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice, é uma visão esquizofrênica do eu espiritual, do meu espírito. Eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Não. Eu fui um pobre, miserável pecador, que fui salvo pela graça, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas se você não substituir a mentalidade, a consciência do pecado pela consciência da justiça, você vai afirmar isso com todas as letras, com um sorriso de orelha a orelha. Eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. E quanto mais você afirma isso, mais isso enraiza no seu coração e mais limites são colocados na sua fé. Mais a sua fé fica limitada. Quando você não se livra dessa miséria, dessa desgraça, dessa arma diabólica que é a consciência do pecado. É importante que você entenda que hoje, ano 2020, Deus não está mais lidando com a questão do pecado. Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer em relação ao pecado na cruz do Calvário há 2020 anos atrás. Ali Deus teve que lidar com a questão do pecado e Ele resolveu a questão do pecado, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que todos os pecados cometidos pela humanidade até o dia da cruz foram sendo acumulados e não foram punidos, porque Deus, por misericórdia, empurrava esses pecados para debaixo do tapete, pensando no dia da redenção. E ali na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si o juízo por todos os pecados cometidos, pecados passados, pecados presentes daquele tempo de Jesus, e também os pecados futuros, o que inclui os nossos pecados, porque nenhum de nós aqui estava nascido naquele momento, naquele tempo. Então ali Jesus trabalhou para perdoar todos os pecados passados, presentes e também os futuros. Ele teve que lidar com a questão do pecado, e Ele derramou, Deus Pai derramou sobre Jesus toda a ira que estava acumulada contra o pecado sobre Jesus, e hoje não restou uma gota da ira de Deus para ser derramada sobre você, que já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus hoje não está trabalhando com a questão do pecado, hoje Deus está trabalhando com a questão do perdão. É isso que a gente precisa anunciar ao mundo. Os seus pecados já foram perdoados, receba esse presente. É o contrário, não é o que a gente vê muitas vezes, pregadores de rua fazendo. Normalmente pregadores de rua anunciam o quê? Juízo. Jesus está voltando. Atenção, você vai torrar no inferno. As pessoas não estão nem aí para aquela pregação. Por quê? Porque essa pregação não faz eco no coração do homem. A pregação que faz eco no coração do homem é a pregação que diz: você pode ter cometido o pecado mais terrível do mundo, você pode se sentir o lixo do mundo, Deus já te perdoou em Jesus Cristo. Em Cristo você tem uma oportunidade nova, de uma nova vida, de um novo começo, de coisas novas, de ser abençoado, de sair do lixo do pecado para viver agora no luxo da graça. Aleluia! Quando eu digo luxo da graça, não estou falando de você viver como um playboy num palácio, estou falando para você, de você, pela graça, por favor e merecido, receber de Deus um perdão que não é merecido, que não é conquistado por esforço, mas que é simplesmente derramado sobre você mediante uma decisão consciente. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Nesse momento, quando você toma essa decisão, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, e Deus perdoa você plena, total, completamente. Amém? Mas o que gera a limitação da fé? Consciência do pecado. Esse é o problema mais terrível, é o fator mais limitante da fé. A consciência do pecado, ela gera uma confissão de fé, que é uma anticonfissão de fé, porque é uma confissão repleta de dúvida, de incredulidade, de medo, de insegurança, e o problema é que aquilo que eu digo
crendo, aquilo que eu confesso, aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, crendo é o que eu acabo recebendo. Eu preciso me conscientizar de que quanto mais eu digo que sou um pecador, mais atraído ao pecado eu sou. Quanto mais eu declaro que eu sou um pobre, miserável pecador, mais atraído à miséria eu sou. Quando eu começo a mudar o meu discurso e começo a dizer a meu próprio respeito aquilo que Deus já diz a meu respeito, eu não estou tentando ser positivo diante de um mundo negativo. Eu não estou tentando falar palavras positivas, bacanas, legais, diante de um mundo que é negativo. Não é isso. Eu estou simplesmente dizendo a meu respeito aquilo que Deus já disse a meu respeito na sua palavra. É só isso. Então eu preciso entender que aquilo que eu digo, crendo no meu coração, é o que eu acabo por receber. A consciência da justiça, isso é o que preciso desenvolver cada vez mais. A consciência da justiça. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu fui justificado na cruz do Calvário. Deus bateu o martelo. A cruz do Calvário foi um tribunal, onde Jesus foi acusado, onde ele foi considerado culpado, condenado, no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu, ele levou sobre si o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez aquilo ali não porque ele tivesse culpa, não porque ele quisesse provar alguma coisa para alguém. Vocês vão ver como eu sou macho para valer, vou encarar essa cruz aí com valentia. Não, Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Ele não foi ali para provar nada nem para o Pai, nem para o diabo. Ele foi ali para nos substituir, para fazer de nós justiça de Deus. Você e eu não conseguiríamos fazer isso por nós mesmos nunca. A consciência da justiça, a mentalidade da justiça gera uma confissão de fé que é repleta de confiança, de certeza e de ousadia. E o convite bíblico é que nós ousadamente, confiadamente entremos diante do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Amém? E eu faço isso pela fé. Veja bem o seguinte, isso é importante você entender nessa noite. O problema da limitação da fé não está na quantidade de fé ou no tamanho da fé que você e eu possuímos. A gente olha para a Bíblia e vê Jesus falando sobre grande fé, pequena fé, mas entenda o seguinte: a limitação da fé não está associada ao tamanho ou à quantidade da fé. E eu quero mostrar biblicamente isso para você. Lucas capítulo 17, os discípulos pediram isso para Jesus. Jesus, nós achamos que a nossa fé é pequena, é miúda, é mirrada. Aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. E olha só a resposta que Jesus dá para os caras: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Você está entendendo aqui que Jesus está dizendo que uma fé que talvez você, eu, alguém, poderia considerar como pequena, miúda, mirrada, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para que você veja milagres grandiosos acontecerem na sua vida. Pedro foi classificado por Jesus como um homem de pequena fé. Mas em que momento Jesus disse para ele: ô Pedro, homem de pequena fé? Foi quando Pedro estava andando sobre as águas. Meu Deus do céu, alguém aqui já andou sobre as águas? Não estou falando de surfar, de prancha, ok. Você já andou, alguém já andou sobre as águas? Por que você nunca andou sobre as águas? É simples, pastor, porque de acordo com a física de Newton, é impossível andar sobre as águas. Mas Pedro estava andando sobre as águas, e a Bíblia diz que ele começou, a Bíblia não diz que ele afundou, ele começou a afundar. Quantos aqui entendem que quando você tenta andar sobre as águas, você não começa a afundar, você afunda? Pedro começou a afundar, e Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé. Se eu fosse Pedro, eu dizia: meu Deus, Jesus, eu andei sobre as águas. Você está de brincadeira comigo? Pequena fé, eu andei sobre as águas.
Mas Jesus classificou como homem de pequena fé. Por que a gente precisa, e a Bíblia nos estimula a crescer em fé? Porque segundo o que a gente está vendo aqui, o que a gente está vendo de acordo com a palavra, uma pequena fé pode produzir grandes resultados. O problema é que quando você olha para esse episódio de Pedro, você começa a entender que uma pequena fé, ela produz milagres, mas muitas vezes ela não consegue sustentar o milagre. Então eu não preciso somente ser curado, eu preciso permanecer curado, então eu preciso crescer em fé. Amém? Vou repetir isso para você, eu não preciso simplesmente ser curado, eu preciso permanecer curado, e para isso eu preciso permanecer crescendo em fé. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, não por aquilo que foi ouvido. Eu não posso me garantir, não, mas eu ouvi uma mensagem maravilhosa há 20 anos atrás, e de lá para cá, nunca mais fui à igreja, nunca mais ouvi a palavra. Então você hoje está com o tanque de fé vazio, você precisa parar para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo aquilo que a gente está ouvindo, não por aquilo que ouviu, mas por aquilo que a gente permanece ouvindo. Saber quem Deus realmente é, segundo a palavra, não de acordo com aquilo que tradições dizem, não aquilo que pessoas pensam, mas de acordo com aquilo que a palavra diz, saber quem Deus é, quem realmente eu sou em Cristo, saber isso sobre a obra do novo nascimento, a transformação do Espírito Santo em mim, que é operada em mim a cada dia, isso me conduz a descobrir o que eu possuo, ou seja, a minha herança em Cristo, descobrir o que eu posso em Cristo. Enfim, isso me leva a descobrir o meu real potencial, isso me leva a descobrir aquilo para o que eu fui criado para ser, para realizar, para eu descobrir e entender quem eu sou, o que eu posso, o que eu possuo, para o que eu fui criado, qual o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu preciso conhecer quem Deus realmente é, não segundo as tradições, mas segundo a palavra. Eu preciso conhecer agora também quem eu sou em Cristo, a minha nova identidade em Cristo. Amém? Não dá para ficar com uma imagem torta, troncha, esquisita a respeito de quem Deus é. As pessoas têm uma imagem dúbia de Deus, elas chegam na igreja ou nas igrejas com uma imagem dúbia a respeito de Deus. Deus é bom, mas cuidado, você pisa na bola e Ele te bota num leito de enfermidade para você aprender uma lição. Deus é bom, mas você começa a ganhar muito dinheiro, Deus te dá uma rasteira, te deixa sem nada, que é para você aprender a depender dEle. Você começa a desenvolver uma imagem meio esquizofrênica a respeito de Deus. Ele é legal, mas Ele não é tão legal assim. Ele é bacana, mas não é tão bacana assim. Porque de vez em quando ele tem uns surtos. Não gostei desse cara, cismei agora com ele. Até aqui ele estava indo bem, mas acho que ele está muito arrogante. Vou mandar ele para o Miguel Couto, Souza Guiar, depois ele ficar internado lá. Aí o anjo pergunta: mas como é que você vai fazer isso, Deus? Eu vou aproveitar, vou acabar com o carro dele, vamos fazer um acidente, que aí acaba o carro, ele vai para o Souza Guiar, fica internado, aí sem carro e internado ele vai entender que eu sou o Senhor. Cara, esse não é o meu Deus. Amém, isso aí, Bené. Não é o meu Deus, o Bené deu a resposta certa, nem o meu. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que Ele é bom e Ele é sempre bom. Esse é o caráter dEle. Isso é quem Ele é. Deus não tem amor, Deus é amor, é o caráter dEle. É algo que não tem como Ele mudar. Ele pode fazer força para te odiar e não vai conseguir. Por quê? Porque Ele é amor. Se Ele só tivesse amor, Ele poderia até também conseguir te odiar. Mas Ele não consegue te odiar, por quê? Porque Ele é amor. É parte do que Ele... parte não, é o que Ele é. Agora, quando eu descubro as realidades bíblicas relativas a quem eu sou, o que eu posso, o que eu possuo, então é necessário que eu mantenha firme a minha confissão de fé em relação a tudo aquilo que eu descubro na palavra. Eu preciso aprender a manter firme a minha confissão de fé. Então, conhecendo a minha nova condição em Cristo, eu não posso manter nos meus lábios declarações que apenas relembram continuamente quem eu fui e não quem eu sou agora. Como é que a igreja cultiva essa história de quem eu fui? A igreja acaba cultivando isso, não é uma coisa exatamente ruim, mas acaba se tornando uma coisa ruim,
que é o tal do testemunho. Sabe essa história do testemunho? Fulano hoje vai dar um testemunho. E geralmente o testemunho é um testemunho. Aí o camarada sobe: eu fui traficante, eu assaltei, eu matei, eu roubei, eu fiz e aconteci. E todo mundo fica: oh, aleluia. E o cara conta aquela história triste que ele fez. E no final, mas Jesus me salvou, aleluia. Acabou. Meia hora de história triste e 3 segundos de boa notícia. E aí todo mundo fica paranoico com esse problema. Também tem que ter um testemunho. E a pessoa fica pensando: o que eu fui, o que eu fiz. Aí você fica tentando lembrar: como é que eu fiz? Agora eu estou lembrando. Quero lembrar da coisa pior que eu fiz. Esquece o que de pior você fez. Enterra esse troço. Mas pastor, eu não vou ter testemunho. Não quero ouvir seu testemunho. Eu não quero ouvir a sua história. Só de olhar para você eu já sei. Não precisa contar. Só de olhar para a sua cara eu já estou sabendo. Então não precisa me contar nada. Não quero saber. Ninguém quer saber. Ninguém está interessado na sua vida passada, a não ser os fofoqueiros, que não se reúnem na nova, em nome de Jesus. Foram enviados para serem membros de outras igrejas. A gente aconselha: olha, talvez a outra igreja lá seja melhor para você, vai para lá e tal. Você vai encontrar um monte de gente parecida contigo, você vai se dar bem demais lá. Porque a nova é uma igreja de gente descomplicada. Olha para o lado da pessoa, para a pessoa que está do seu lado, e vê se ela tem cara de alguém complicado. Se tiver, estende uma das mãos e fala: espírito de complicação, sai agora em nome do Senhor Jesus. Repreende logo. Irmão, não importa a sua história pregressa, se for necessário, fale dela considerando o passado realmente passado. Considere o passado como algo que realmente já passou. 2 Coríntios 5,17, eu coloquei aqui uma versão, eu coloquei aqui uma versão amplificada. Eu tentei ampliar aqui o entendimento de certos termos aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, se é o teu caso, diga: está falando comigo. Se é o teu caso, diga: está falando a meu respeito. E assim, se alguém está em Cristo, enxertado como um ramo de videira em Cristo, é uma nova criatura, é parte de uma nova criação, concretizada na obra da cruz de Cristo. As coisas antigas, ou seja, a sua condição moral e espiritual prévia, já passaram, e aos olhos de Deus deixaram de existir e de ter relevância ou poder. Eis que tudo se fez novo. Alguém diga amém a isso aí. Aleluia. Sabe, essa declaração de Deus, entenda só o seguinte: quem disse isso aqui, 2 Coríntios 5,17, não foi simplesmente o apóstolo Paulo. Isso foi o que ele escreveu debaixo da inspiração de Deus. Em outras palavras, Deus apenas usou a mão e a caneta de Paulo para dizer para você que se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas antigas todas já passaram. É preciso que agora eu entenda que se essa declaração de Deus para a minha vida, ela significa agora quem eu sou. Isso aqui não está falando de quem eu fui, está falando agora a respeito de quem eu sou. Então essa declaração de Deus para mim não permite mais que eu fique declarando coisas do tipo: pastor, eu sou uma miséria mesmo, pastor. Sabe, teve uma pessoa que aqui na igreja, há alguns anos atrás, estava saindo de uma determinada igreja e estava vindo para a nova. E aí veio se apresentar para mim. E no primeiro dia que ele chegou para se apresentar, falou: pastor, eu sou fulano, estou aqui, papapá, eu era da igreja tal, papapá, e lá eu participava de um programa de alcoólatras anônimos. Eu participava do AA. E eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui, mas eu sou um alcoólatra, que estou sem beber há tantos anos, tantos meses, tantas semanas, tantos dias, tantas horas e tantos minutos. Eu falei para ele: rapaz, o negócio você está vigiando assim, está fazendo a conta para valer. Eu falei: olha só, você agora é membro da nova? Sou. Você está aqui.
acabou, cortou o laço com a antiga igreja? Sim. Então olha só, que bom, Alcoólatras Anônimos, é uma bênção, que legal que existe, mas olha só, você está em Cristo, então você não é um alcoólatra, que está há tantos dias, tantos anos, tantas semanas, tantos meses, tantas horas, tantos minutos sem beber. Você era um alcoólatra, mas você agora é um novo homem, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Repita isso comigo, foi até difícil, o cara gaguejou para falar pela primeira vez. Não, eu não sou um alcoólatra. Por quê? Porque o que ele aprendeu é, você é um alcoólatra, você não tem remédio, isso não tem cura. Aos olhos da medicina, o alcoolismo não tem cura, não tem remédio, você sempre será um alcoólatra. Se você era viciado em alguma droga, cocaína, você é um viciado que está há tanto tempo sem usar, mas você tem um perfil genético, um perfil de personalidade que te induz a isso, e se você bobear, você volta. Não, em nome de Jesus eu não volto atrás. Eu queimei as pontes, e eu não volto atrás, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Não cabe mais na sua boca declarações do tipo, realmente eu não presto. Jesus, eu não presto, mas eu te amo. Não tem uma música com um negócio desse? Eu não presto mais, um corinho, né? Eu não presto mais, eu te amo. Jesus, eu não presto mais. Para com esse tipo de declaração. Para com esse tipo de declaração, eu não presto. Sabe, não cabe mais na sua boca declarações do tipo, eu não tenho remédio mesmo. Rapaz, você pisou na bola e aí de repente alguém te flagrou no erro. E você, ao invés de dizer, rapaz, eu estou errado, Deus vai me ajudar, eu não presto mesmo, eu não tenho jeito. Para com isso. Não cabe mais na sua boca. Essa declaração é tamanho G, sua boca agora é tamanho P. Não cabe. Não cabe mais na sua boca. Não tem mais como, não tem jeito de você agora ficar dizendo, eu não tenho remédio, eu não tenho. Não cabe mais nos seus lábios declaração do tipo, essa minha enfermidade. O cara toma posse do troço. É a minha enfermidade. Não mexe nela, não, porque ela é minha. Deixa ela quieta aí. Não, o pastor só pode orar pela minha enfermidade? Posso. Senhor, aumenta a diabetes, porque eu estou orando pela enfermidade, eu não estou orando pelo enfermo. Então orar pela enfermidade, eu tenho que pedir para Deus prosperar a enfermidade. Senhor, aumenta essa tuberculose. Não, agora você quer que a gente ore contra a enfermidade? Sim, vamos orar contra a enfermidade, porque ela não é sua. Jesus levou isso na cruz do Calvário e deixou aos pés do diabo. Não é sua enfermidade, a enfermidade é do inferno, e você tem que botar nos seus lábios uma confissão de fé, de cura, você tem que dizer, a minha cura me pertence. A cura me pertence. Rapaz, mas você não pode botar na sua boca uma confissão dessa. Você não está indo ao médico todo dia. Você não mede aí o sangue para ver a glicose. Você não está indo fazendo exame disso, daquilo outro. Você não viu lá que tem HIV no seu sangue. E você está tomando isso e aquilo para aquilo outro para controlar e tal. Não interessa o remédio que você está tomando. Não interessa o resultado do exame. Você tem que manter no seu lábio, na sua boca, uma confissão de fé. Eu posso estar tomando esse remédio, mas o Espírito Santo está agindo no meu corpo físico para remover toda a enfermidade, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Eu preciso manter firme essa confissão de fé. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 20, diz assim, porque quantas são, eu fiz de novo uma versão amplificada, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, no próprio Deus, o sim, o que significa a sua aprovação, nos concedendo uma resposta positiva. Por isso também, por ele, ou seja, no seu nome, se diz, ou melhor, nós dizemos em concordância com ele, o amém, que significa assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Gente, essa declaração de Deus, para a minha vida, a respeito do que eu possuo, não permite mais que eu fique declarando coisas do tipo, eu sou mesmo um azarado, tanta gente para esse problema acontecer, mas é comigo, tanta cabeça para cair esse raio, mas só cai na minha, ô azar. Você tem que mudar essa confissão de fé, você tem que mudar essa declaração. Eu sou muito azarado, pastor, nem compro essa rifa que às vezes faz na igreja,
Viagem para Israel, nem compro. Por quê? Porque eu não ganho viagem nem para ir a Caxias. Qualquer sorteio que tem aí eu não consigo ganhar. Então eu não vou nem comprar, não vou nem arriscar. Para com essa linguagem. Muda essa linguagem. Não cabe mais na sua boca, de acordo com aquilo que Deus diz a respeito do que você possui, não cabe mais na sua boca declarações do tipo: meu destino é sofrer. Você conhece gente assim na igreja? Meu destino é sofrer. Às vezes é uma mulher que fala isso. Ah, pastor, não tem remédio, eu tenho o dedo podre. Tudo que é namorado meu só dá errado. Meu destino é sofrer. Mulher, para com isso, mulher, pelo amor de Deus. Vai fazer uma chapinha, vai fazer uma balaiagem. Faz uma balaiagem nesse cabelo, vai no Nova Off, compra uma roupa nova. Mas toma uma providência qualquer, para você olhar no espelho e dizer assim: caramba, estou linda. E para com essa linguagem. Homem, pelo amor de Deus, para com essa linguagem. A gente aqui no Conexão Empreendedora, às vezes a gente ouve esse tipo de... O cara tem um potencial tremendo, o cara tem tudo para progredir, mas vem com essa conversa: meu destino é sofrer. Já tem 3 sociedades que eu faço, só sou roubado, meu destino é sofrer. Para com isso, que você não sabe escolher sócio. Teu destino não é sofrer. Você tem que agora frequentar a Conexão Empreendedora para aprender a escolher o sócio direito. Porque teu destino não é sofrer coisa nenhuma. Esse era o teu destino em Satanás. O teu destino em Cristo é ser vitorioso e mais que vitorioso. É um novo destino, é uma nova história. Sabe, em Cristo não cabe mais na tua boca a declaração do tipo: Deus parece que se esqueceu de mim. Cara, para com isso. Sabe que a especialidade do diabo é operar no palco. A especialidade de Deus é operar nos bastidores. Aí se você fica prestando atenção no showzinho que o diabo faz, você pensa: Deus se esqueceu de mim, mas Ele está trabalhando a teu favor nos bastidores. E quando você menos espera, Ele entra em cena para arrasar com o show do diabo. Amém? Filipenses 4,13 diz lá: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma declaração de Deus. Essa declaração de Deus para a minha vida a respeito daquilo que eu posso, não permite mais que eu tenha na minha boca declarações do tipo: eu não consigo vencer na vida. Você consegue. Você consegue. Você pode. Você foi preparado por Deus para isso, para vencer. Não é uma questão da sua inteligência, não é uma questão do número de diplomas que você tem, não é uma questão de quão inteligente você é, porque você já fez um curso, ou você já fez um teste, e você viu na prova de QI, que o seu QI é menos 150, isso não importa para Deus, não importa para Deus, o que importa é que em Cristo você foi capacitado, recapacitado, tudo se fez novo. Não cabe mais na sua boca, de acordo com aquilo que Deus diz em Filipenses 4,13, não cabe mais na sua boca uma confissão, uma declaração do tipo: eu não consigo perdoar. Consegue. Ah, consegue. Consegue. Você consegue. Quem não quer perdoar é a sua carne. A carne não quer perdoar, a carne quer vingança. A carne lê a palavra, está escrito lá: ore pelos seus inimigos. Aleluia, que bom, Deus mandou orar pelos meus inimigos. Vamos orar pelos meus inimigos. Senhor, coloco nas tuas mãos os meus inimigos. Mata, fulmina, arrebenta, acaba com cada um deles. Serve acidente de carro, acidente de moto, avião caindo, navio afundando, qualquer coisa. Está nas tuas mãos. Você orou pelos inimigos, mas há um convite bíblico que você tem que perdoar até mesmo os teus inimigos. A carne não quer. O que você tem que fazer? A Bíblia diz que quem tem que dominar o homem exterior é o homem interior. Então você tem que pegar. Você vai lá, vai perdoar, que eu estou mandando. Sabe, hoje em dia não é assim, mas quando eu era criança, a mãe pegava na orelha: tu vai arrumar o quarto, garoto. Pegava o moleque,
vai arrancar minha orelha, mas tu vai arrumar esse quarto agora. Não era assim? Hoje não. Hoje os pais não fazem isso. O psicólogo diz, não faz isso, o garoto vai ficar traumatizado. Deixa o quarto desarrumado. Agora vai ficar traumatizado. Mas na minha época, a minha mãe tinha recursos psicológicos e pedagógicos que funcionavam fantasticamente. Chamava-se vassoura de piaçava, chamava-se tamanco português. Hoje em dia não existe mais, né? Aquele tamanco de madeira, né? Aquilo era uma coisa, rapaz, que coisa confortável de usar aquilo. Aquilo era ruim de usar, mas pior é quando ela resolvia usar aquilo como instrumento pedagógico. Aí era o cão chupando manga. Você precisa usar esse método pedagógico com a sua carne, porque você precisa entender o seguinte: o perdão não é para benefício de quem recebe o perdão é para benefício de quem perdoa. Quando você libera perdão, é como se você estivesse tirando das suas costas uma mochila de pedras espirituais que estavam te causando um excesso de 50 quilos, e você carregando aquele troço nas costas, não sabia por que você está acordando cansado, por que você não dorme direito, por que você está sempre com sensação de um peso, de dor e tal. Quando você tira aquela bodega das costas, cara, mudou tudo, até a saúde melhorou, porque é para o teu benefício, não é para o benefício do outro. Sabe, não cabe mais na tua boca uma declaração do tipo: eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Você consegue. Jesus conseguiu, você não vai conseguir? Claro que você consegue. É claro, é uma decisão. É preciso que a gente entenda o seguinte: as pessoas pensam que o perdão é uma coisa que nos fragiliza. Ah, não, se eu perdoar, eu vou parecer que eu sou fraco. Não, ao contrário, o perdão demonstra a sua grandeza. Demonstra o quão grande você se tornou, o quanto você amadureceu. E é óbvio que muitas vezes você perdoa alguém, mas não tem condições de restaurar o relacionamento que havia antes. Isso é simples. Sabe, olha só um exemplo simples. Um casal divorciou. Ela casou de novo. Teve filhos, está feliz. Ele também casou de novo e agora nesse segundo casamento está feliz, está bem. Os dois podem se perdoar pela guerra que foi o casamento deles? Podem, mas eles precisam voltar a viver juntos? Não. Eu sei que tem igreja que anda dizendo isso por aí, né? Ah, você está separado, você separou, divorciou, casou de novo, está em adultério, tem que voltar para a primeira mulher. Não deu certo na primeira vez, não vai dar certo na segunda. Só se Deus fizer uma obra muito grande. Mas agora tu vê, tu vai abandonar o outro, o cara já casou, já teve filhos, a mulher também, vai abandonar aquele casamento para voltar para o primeiro que deu errado. Meu Deus do céu, que confusão é essa? Cara, um sócio te deu uma volta, te roubou, te deixou sem nada. Você vai lá e perdoa o sujeito, mas você não sabe se ele continua sendo o safado, ladrão, miserento que ele já foi. Então não tem condição de você voltar a ser sócio com aquela pessoa. Mas você liberou o perdão. E toca a vida para frente. Não vai ficar perdendo tempo, remoendo aquele troço na cabeça. Então isso, por quê? Porque isso não cabe mais no seu coração e na sua confissão de fé. Por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Confie no teu Pai Celestial. Confie em Deus. Deus está no controle da sua vida. Sabe, essa é uma afirmação que tem que ser muito bem explicada, porque há pessoas que dizem assim: não, Deus está no controle do mundo. Não, Deus não está no controle do mundo. A Bíblia diz que o mundo, o sistema desse mundo repousa no maligno, já de cara, e Deus só interfere na vida daquele que permite que ele interfira. O fato de você estar em Cristo não significa que você agora virou uma marionete do Senhor. Então agora, nada que eu faça é responsabilidade minha. Por quê? Porque agora eu sou marionete de Deus, é Ele quem mexe os pauzinhos e eu vou ou eu não vou. Não, é você quem diz sim ou diz não àquilo que Deus diz ao seu coração. Mas no momento em que você começa a dizer sim a tudo o que Deus fala ao seu coração, Deus está no controle da sua vida. Quando Deus diz para você, vá, você vai. Quando Deus diz, fica, você fica. Quando Deus diz, oferta, você oferta. Quando Deus diz, não, agora não. Quando você começa a dar sim para aquilo, tudo que Deus te diz, Deus está no controle da sua vida. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso: Deus está no controle da minha vida. Ele sabe de todas as suas lutas e dificuldades. Ele conhece, Ele sabe. Deus tem planos e propósitos para você. Você não é mais um no meio de uma multidão.
Deus não olha lá de cima do seu trono, olha para nós e vê uma pasta, um purê de batatas. Não, Ele olha e vê cada um de nós, com a sua personalidade, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Deus te conhece, Deus conhece você melhor do que você mesmo, e Ele tem planos e propósitos para a sua vida. Em Cristo, você possui uma herança incomensurável, impossível de ser medida. Deus tem suprimento para todas, não para algumas, mas para todas as suas necessidades. Aleluia! Lembre-se do seguinte: o fato de algum cristão que você conheça não estar desfrutando da sua herança em Cristo, não significa que aquela pessoa não possui essa herança. A gente já teve alguns debates teológicos com pregadores que dizem assim: não, mas vocês estão falando aí desse evangelho vitorioso, esse evangelho triunfalista, mas o pastor fulano de tal, que é um homem santo, está com essa doença ou com aquela doença. Cara, eu não julgo o pastor fulano que está com essa ou aquela doença, eu não julgo nenhum cristão de nenhuma igreja que esteja passando por esse ou aquele problema, eu não julgo absolutamente ninguém, nem da minha igreja, nem de igreja alguma, mas uma coisa é líquida e certa, o fato de alguém que é santo, que conheceu a Jesus, que ama Jesus, está passando por uma luta ou um problema, não significa que aquela pessoa não tem essa herança, ou que ela não tem direito a essa herança. Às vezes há um desconhecimento. Esse é um dos grandes problemas do povo de Deus. Deus no Antigo Testamento profetizou, dizendo: o meu povo, ele é destruído, não é porque falta unção, não é porque falta oração, não é porque falta jejum, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, a ignorância da palavra é uma arma tremenda de limitação da nossa fé. Desconhecer a linguagem de Deus, desconhecer o caráter de Deus, desconhecer a palavra de Deus. Sabe, essa história todo mundo conta, não sei se é verdade, se ela é real, embora ela tenha pelo menos um personagem real, mas dizem que John Wesley, fundador do metodismo, das igrejas metodistas, John Wesley, ele era um pregador britânico, e ele era um pregador itinerante. Dizem que numa dessas viagens, alguém pediu a John Wesley que ele fosse até a casa de uma senhora, orar por aquela senhora, uma senhora muito humilde, muito pobre, e pediram que ele fosse orar por essa senhora. Ele foi até a casa dessa senhora, entrou, e quando ele entrou, ele viu que havia um quadro na parede, numa moldura, e ele perguntou: o que é isso aqui? E essa senhora disse: olha, eu servi na casa de um homem muito rico durante toda a minha vida, e quando ele morreu, ele deixou uma carta para mim. Como eu não sei ler, eu emoldurei essa carta, porque eu amava demais aquele meu patrão, eu emoldurei essa carta nesse quadro e pendurei aqui. E ele disse: mas a senhora nunca leu? Ela falou: não, eu não sei ler. Ele disse: isso aqui é um testamento, e de acordo com esse testamento, tudo aquilo que esse homem milionário deixou de herança é seu. E aquela mulher morava num barraco. Por quê? Porque ela desconhecia a sua herança. Eu não sei se a história é real, se isso aconteceu de fato, mas é uma boa ilustração do que acontece na vida de muitos crentes, que não conhecendo, ou mesmo conhecendo, em função de tradições, não aceita a obra plena e completa de Jesus, permanece com certas áreas da sua vida debaixo de uma treva, debaixo de escuridão. Então a pessoa tem luz para entender sobre ir para o céu, mas ela não tem um pingo de luz a respeito de cura, ela não tem um pingo de luz a respeito de prosperidade, e quando ela ouve essa mensagem, por causa da tradição, aquilo choca, e ela diz: não, isso aí é uma mensagem triunfalista, não é da vontade de Deus que você tenha prosperidade, ou Ele cura sim, mas cura quando Ele quer, quando dá na telha, quando Deus escolhe, e isso é falta de luz, de entendimento sobre aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia não diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, alguns escolhidos foram sarados. Simplesmente diz: pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Isso engloba todos nós. Isso engloba todos nós, é uma promessa para todo o povo. Agora veja só o seguinte, Romanos 8, 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso: eu sou herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com Cristo
Mas o problema agora vem com a segunda parte do versículo 17. Ele diz: você é co-herdeiro com Cristo se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O problema aqui é o verbo participar. Não só no português, mas em outras línguas ocidentais, esse verbo participar, ele fica de um jeito assim meio, no inglês a gente diria tricky. O verbo está ali de uma forma que é um truque, porque na conjugação em que ele está ali, participamos é uma conjugação que pode significar presente ou passado. Se você pergunta para uma pessoa: escuta, você participa do grupo de recepção da Nova? A pessoa diz: olha, participamos há muito tempo atrás, agora não estamos participando mais, mas participamos. Ou você pergunta: você participa do grupo de recepção da Nova? Participamos, hoje mesmo estamos escalados para participar, para ajudar a recepcionar o pessoal, nós participamos. Então há um truque aqui, linguístico, que pode nos enganar, quando ele diz: se nós participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Um dos grandes fatores limitantes da fé é a má interpretação de textos bíblicos. Texto bíblico mal interpretado limita a fé, causa limitação à fé. Quando você ouve um texto bíblico mal explicado, mal interpretado, fora de contexto, isso limita a sua fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Então, se na pregação eu já interpretei um texto errado, já era, eu coloquei uma limitação na sua fé. A pergunta fundamental para a gente entender esse texto, desse versículo, aliás, eu não botei o versículo ali, né? E não. Estava para trás. É isso aqui. A pergunta crítica para esse versículo é: hoje, today, now, agora, Jesus está sofrendo alguma coisa para que a gente possa participar com Ele dos seus sofrimentos? Não, a Bíblia diz que hoje Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Então, que eu saiba, assentado à direita de Deus Pai é um lugar de glória e honra, não um lugar de sofrimento. Ou você imagina Jesus sentado à direita de Deus Pai, sofrimento. Não. Agora pare para pensar no seguinte: a Bíblia diz que hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai, em glória, e Hebreus capítulo 5, nos versículos 7 e 8, diz que na sua condição humana, Jesus como homem aprendeu obediência através das coisas que sofreu. Ele sofreu tentações, embora não tenha caído em nenhuma delas, mas ele sofreu tentações. Ele sofreu na cruz, fisicamente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Ele sofreu na cruz. Então, Cristo sofreu tudo isso. Agora, lembre-se, na cruz Jesus foi nosso substituto. Jesus na cruz estava nos representando. E a Bíblia diz o seguinte, que com Ele, você e eu fomos crucificados. Com Ele nós morremos. Com Ele nós fomos sepultados. Com Ele nós ressuscitamos. Com Ele nós ascendemos aos céus. E com Ele estamos assentados em lugares celestiais. E a Bíblia diz agora lá em Romanos que nós fomos chamados para reinar com Ele em vida. Não para sofrer com Ele em vida, mas para reinar com Ele em vida. Então presta atenção, no momento em que você tomou uma decisão por Jesus, como seu Senhor e Salvador, naquele momento você foi inserido na obra da cruz, e aos olhos de Jesus, a partir daquela sua decisão, você foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo, ascendeu com Ele e está assentado com Ele em lugares celestiais. Então, você já participou dos sofrimentos de Cristo e hoje é tempo de desfrutar da sua glória.
qual é a condição que ele diz ali? Nós participaremos da glória se nós participamos dos sofrimentos. Se você e eu já participamos dos sofrimentos, então hoje é tempo de desfrutar da glória. Atribuir sua luta e sofrimento, alguém dizer assim, não, você está sofrendo com Cristo, isso aí vai resultar em glória. É preciso que a gente entenda que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Você já participou dos sofrimentos de Cristo. Quando você se identifica com Cristo pela fé, você se torna co-herdeiro com Cristo. Portanto, pela fé, você já participou dos sofrimentos e está agora sentado com Ele em lugares celestiais. Apesar disso, a gente não tampa o sol com a peneira. A Bíblia diz, e a gente sabe, é Jesus quem disse isso, que nesse mundo a gente passa por lutas, a gente passa por aflições, a gente passa por sofrimentos, muitas vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé, faz parte desse sofrimento que Jesus disse que a gente passa nesse mundo. Hoje de manhã, estava no pré-culto aqui, a gente antes do culto começar, a gente tem um culto com a equipe que trabalha durante o culto, as equipes que trabalham, o pessoal da geração nova, recepção, pessoal que ajuda aqui a recolher as ofertas. A gente tem um culto mais curto para esse pessoal, a gente chama de pré-culto. E durante esse pré-culto da manhã, eu estava aqui mandando uma mensagem de texto, mandando um WhatsApp para o Vitor Azevedo. Por quê? Não sei se você conheceu o Vitor Azevedo, ele esteve aqui, pregou para nós aqui na nossa, alguns meses atrás, alguns meses não, porque também nem nós estamos aqui há tantos meses assim, há um tempo atrás ele esteve aqui. E alguém falou para mim, pastor, eu dei uma olhada no Instagram do Vitor Azevedo, mas estão descendo da marreta no garoto, estão malhando, criticando, falando mal disso, daquilo outro. Falei, cara, vou mandar uma mensagem de encorajamento, sabe por quê? Porque a gente abre o Instagram, tem 30 mensagens elogiando a gente, e tem uma criticando. Você foca naquele desgraçado que te criticou, e não presta atenção nos 30 que te elogiaram. Parece que os 30 que te elogiaram caem assim num canto do esquecimento, e você fica com aquele negócio, aquela crítica ecoando na sua cabeça. Eu falei, não, eu vou mandar uma palavra de encorajamento para o cara, porque eu falei, cara, Vitor, fica firme, cara, esse é assim mesmo. Alguém disse até que no Instagram ele botou uma mensagem falando sobre um grande amigo dele que até virou as costas para ele porque ele começou a pregar a palavra da graça, virou quase que inimigo do cara. Eu falei, cara, fica firme, a gente está junto e a gente precisa encorajar um ao outro, dar suporte um ao outro, conta com a gente é família, a gente é parte dessa mesma visão, fica firme aí e tal. E a gente precisa de encorajar uns aos outros. A gente precisa entender que em Cristo a gente passa por sofrimentos, a gente passa por lutas, a gente não tampa o sol com a peneira, mas isso não significa que os problemas vieram para ficar. O teu problema tem dia e hora para acabar. Ele já veio com prazo de validade. A tua vitória não tem prazo de validade. Você em Cristo é vitorioso e mais que vitorioso. O teu problema vai acabar, vai passar. Você não sabe, eu não sei, mas quem sabe, essa semana, amanhã, terça, quarta-feira, seja o dia em que vai haver uma virada de mesa, seja o dia em que o milagre vai acontecer. Quem sabe é durante essa semana que aquela oração que você fez há 1 mês, 2 meses, 1 ano atrás, pedindo uma virada de mesa, pedindo uma mudança de situação financeira, pedindo uma mudança na situação familiar, quem sabe é nessa semana que Deus vai fazer um milagre. O que você não pode é abrir mão da sua confissão de fé, porque é justamente na hora que você abre mão da confissão de fé, às vezes você está na beira, Deus está dizendo assim, cara, é amanhã o dia, e justamente hoje você desiste, nadou, morreu na praia. Cara, não abra mão da tua confissão de fé, você não sabe o dia nem a hora que o milagre vai acontecer. Não abra mão. Lembre-se, em Cristo você é favorecido. Em Cristo você é favorecido. Salmo 5, versículo 12 diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Essa palavra favor no hebraico é chesed, e chesed significa literalmente bondade, benignidade, fidelidade, misericórdia, benevolência, graça, amor, favor. Você é alvo do favor, do chesed de Deus para a sua vida. Aleluia! E chesed,
A definição mais ampla de Hesed é a aliança imutável que Deus tem conosco, que se baseia no seu amor, na sua bondade, na sua benignidade, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua graça. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá nunca mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei como escravos, e sim debaixo da graça, se tornando alvo do favor e da misericórdia de Deus. Alguém diga aleluia, é isso aí. Salmo 90, versículo 17 diz: seja sobre nós a graça, o favor imerecido do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Sabe, é uma promessa lá em Deuteronômio 28, de que Deus abençoaria o trabalho das tuas mãos. Ah, pastor, mas eu não trabalho com as mãos. Trabalho em casa no computador, só com a cabeça. Oh, meu Pai, dá luz para essa pessoa, meu Deus. Porque as mãos aí significam o seu trabalho, não importa se você trabalha com as mãos, com os pés, com o corpo, com a cabeça, não importa o que, Deus, Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Se você só trabalha com a mente, pastor, precisa de criatividade. Vamos orar para Deus mandar uma chuva de criatividade para você, de imaginação aberta, de criatividade aberta, para você agora ser uma bênção, um abençoado, e você ser disputado no mercado de trabalho. Não é você mais que tem que correr atrás de emprego, é o emprego que tem que correr atrás de você. Amém? É uma postura de fé. Salmo 68, versículo 19: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você está entendendo aqui que você não pode mais ficar com essa linguagem? O meu fardo é grande, só eu sei o peso que carrego, mas Deus é bom. É nada. Você está puxando para você algo que Deus se propôs a fazer no seu lugar. Para de carregar fardo, para de carregar jugo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A palavra de Jesus. Isaías 64, versículo 4, esse versículo aqui, ele vira de cabeça para baixo a teologia de muita gente. Isso aqui dá um nó na teologia de muita gente, porque olha só o que diz aqui Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Cara, deu um nó na teologia de um bocado de gente agora, porque eu já vi muito pregador. Existem aí igrejas em que o pessoal pensa que Deus é empregado, querem dar ordens a Deus, ordenando para que Deus cure, para que Deus faça. Não, Deus é o Senhor. Mas esse versículo de Isaías está dizendo que Deus trabalha para. Deus aqui se colocou como empregado, não como patrão. Aliás, Jesus fez isso também, né? Porque entrou no salão da última ceia com os discípulos, botou um avental e foi lavar os pés dos discípulos. Se colocou como servo. O termo servo já virou evangeliquez. Servo, a gente usa como um título até, né? Pastor Bené, servo do Deus Altíssimo, virou título, mas servo no conceito bíblico literalmente significa escravo, empregado. Deus se colocou aqui como empregado. Deus nunca se ouviu falar de um Deus como tu, Deus, nosso Deus, Yahweh. Nunca se ouviu falar de um Deus como você, que trabalha para aquele que nele confia, que trabalha para aquele que nele espera. Uau! Os outros deuses, os falsos deuses, exigem sacrifícios, exigem esforços, exigem penitências, mas o nosso Deus trabalha para aquele que nele confia, trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Mateus 7,11. Ora, isso é Jesus falando. Ora, se vocês que são maus, esse termo maus no grego é poneros, e poneros é traduzido em qualquer outro lugar da Bíblia como pecadores. Se vocês que são maus, que ainda não são novas criaturas, que ainda não nasceram de novo, que ainda são velhas criaturas, sabem dar boas dádivas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Alguém diga glória a Deus aí por isso. Meu irmão, em Cristo você possui vida abundante. Em Cristo você possui vida abundante. Palavras são fonte de influência na vida de qualquer pessoa. E as palavras mais importantes, que causam as influências mais fortes na nossa vida, não podem se basear em meras opiniões. Precisam se basear na palavra do nosso Deus. Você entende que palavras têm poder? Gente, casamentos se realizam por causa de palavras que foram ditas. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levanta bem a mão. Rapaz, o número de casamento está diminuindo, peraí. Mulheres casadas. Por um acaso, esse camarada que está aí do seu lado, seu marido, quando quis te conquistar, namorar contigo, ele não conversou nunca, nada, não falou nada com você, ou chegou com a conversa? Quantas mulheres aqui foram vítimas dessa conversa? Aleluia. Porque palavras têm importância. Quem são os maridos aqui? Irmão, vai me dizer que lá na frente do pastor, não sei onde você casou, diante do pastor, no altar, ou do padre, ou do pai de santo, não sei onde você casou. Quando o sujeito perguntou para a mulher assim: você aceita essa figura? Preste atenção, minha filha, você aceita esse camarada como seu marido? Diga sim ou não. Você vai dizer que você não tremeu pela possibilidade dela olhar e dizer assim: pensando bem, melhor não. Mas por que vocês casaram? Porque ela disse sim. Palavras têm importância ou não tem? Quantas pessoas ficaram traumatizadas porque na infância ouviram uma palavra que marcou em baixo relevo na sua alma: você não é nada, você é um mané. Quantas pessoas ficaram a partir de uma palavra, desenvolveram depressão, angústia, medo, complexo de inferioridade, síndrome do pânico, e tudo começou com uma palavra. Palavras são importantes. Então aquilo que eu digo a meu respeito não pode ser baseado em meras opiniões, mas tem que se basear naquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Aleluia. Jesus veio trazer para nós vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Salmo 36, versículos 7 e 8. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Eu queria que você ficasse de pé.